Bom dia. Estarei apresentando aqui a socialização do estágio obrigatório 3. Meu nome é Matheus Jacinto Gomes e o tutor orientador foi o Antônio Jacinto de Souza Alves. Vamos lá. Bom, a apresentação aqui, como eu já havia me apresentado, Matheus Jacinto Gomes, a disciplina é licenciatura em matemática, a área de concentração foi História e Epistemologia da Matemática, o tema foi fatos históricos sobre a trigonometria no período egípcio, a justificativa da área, tanto da área como do tema, teve como princípio facilitador para a introdução de conteúdos, no qual é uma matéria que frequentemente é considerada pelos alunos mais difícil de ser assimilada, e dessa forma, introduzindo a matéria através de histórias, com isso a gente acaba puxando a atenção, o foco e o interesse do aluno, fazendo com que eles retenham e até entendam em maior profundidade essa matéria, que é a trigonometria. Então a justificativa é essa conciliação de uma matéria mais densa com uma história mais fácil de ser assimilada. Os objetivos foram conhecer parte da história da trigonometria, descobrir algumas curiosidades, entender como era feita a trigonometria no período egípcio e tornar a matéria possivelmente mais interessante. Apenas alguns pontos aqui da fundamentação teórica que foram, de modo geral, mais importantes. Então, a área do estudo foi o da trigonometria, a história da trigonometria, e Stuart aqui vem falar para nós que a trigonometria, ou o uso de triângulos para medição, remonta aos antigos gregos, especialmente Parco, Menelau e Ptolomeu. Isso é uma evidência do que a trigonometria já está conosco na civilização humana há muito tempo, talvez até mais tempo do que a gente imagine, ou seja, que os registros evidenciam, mas daí não teríamos como saber. O que a gente sabe de certeza é que já faz bastante tempo que ela está, ou seja, remonta lá dos gregos. Tá? A base do que a gente tirou e é tirado, os pesquisadores tiram essas informações, ela vem de papiros antigos descobertos, achados. Como diz aqui, no século XVIII foram descobertos vários papiros em escavações no Egito. E do ponto de vista da matemática, os mais importantes são os papiros de Moscou e o papiro de Hind. E quase tudo que sabemos sobre a matemática dos antigos egípcios se baseia nesses dois grandes papiros. Então, a fonte fundamental aí dessa informação vem através desses papiros, que vem nos auxiliar nessa história da matemática. Um fato interessante é que eles também usavam conceitos trigonométricos ali na região do Rio Nilo, pelo fato de o Rio Nilo encher e dar as enchentes periódicas, fazendo com que a população ali ao redor perdesse suas terras, e logo após que o nível do rio baixasse, eles teriam que demarcar todas as terras novamente. Era usado princípios trigonométricos. A metodologia que foi realizada na escola professor Francisco Alves de Vaerde. A primeira coisa feita foi conversar com a diretora da escola. Através do diálogo foi passado impressões gerais, tanto da escola como do estagiário. Assim, já na primeira visita à escola, ficou bem esclarecidas as informações essenciais para a continuidade do estágio. Os documentos foram devidamente encaminhados, precisando apenas de uma planilha na qual era da Secretaria de Educação que requeria, bem como autorização para que o estágio pudesse ser realizado. As primeiras impressões da escola
foram positivas. O ambiente era limpo, organizado, não havia alunos fora da sala sem ter o que fazer. O ambiente possuía um certo silêncio. Ao ter a primeira conversa com o professor, que seria o supervisor, foi acordado como seria realizado todo o processo e o mesmo preferiu dar continuidade na matéria já aplicada. Sabendo o conteúdo já era a ser aplicado desde o início, o estagiário pôde começar a se preparar com antecedência, juntamente com as observações que eram realizadas. A observação transcorreu tranquilamente, bem como a regência. Devido ao fato de ter sido aulas aplicadas de uma mesma matéria e possuir uma continuidade linear, manteve-se uma boa coerência e sentido. A turma a qual o estágio foi aplicado foi a 203 e 204, segundo os anos do ensino médio. A pesquisa do paper foi realizada por revisão bibliográfica. Basicamente transcorreu dessa forma aí a metodologia: conversa com a escola, conversa com o professor, explicação qual a matéria estava sendo aplicada, acordado ali com o professor como seria feito, apresentado o estagiário e tudo mais. Aqui algumas observações da escola, como já mencionado, o nome é Professor Francisco Alves Gevaerd, fica localizado na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É uma escola estadual. A escola possui um amplo espaço para várias atividades, e a escola também possui biblioteca, laboratório, refeitório, área de eventos, com palco, ginásio. Bem completa a escola. Aqui alguns modelos simplificados do plano de aula que foi utilizado. Começou ali com uma história da trigonometria, foi introduzido a matéria através da história. Daí aqui foi primeiro apresentado ali como ocorreria ali as regências, justificamos o porquê que a gente começaria com a história da trigonometria, e finalizamos essa primeira aula aí entrando ali na matéria mais densa ali, nos conceitos mais densos, mas de modo só introdutório para a próxima aula. E a avaliação foi basicamente ver o engajamento ali dos alunos e alunos com alunos, professor com aluno, e desse parâmetro aí já foi bem possível saber se eles estavam ou não entendendo e se interessando pela aula e pelo modelo. Já a segunda aula foi já começando a introdução já da trigonometria, como a gente já está comumente acostumado a aprender, e o objetivo era elencar as habilidades contemporâneas a serem alcançadas pelo estudante ao final das regências. A aula foi dividida em 3 partes. A primeira parte a gente explicou o que é um ângulo, a propriedade dos ângulos. Já na segunda parte foi feito um questionamento de um objeto que eu tinha em mãos, que nada mais que era um objeto, era um círculo recortado de uma folha sulfite e dobrado, feito a dobra dele ali, na qual ele fazia um ângulo de 90 graus, e foi perguntado para os alunos se eles sabiam qual era o ângulo, e nitidamente não tem como saber exatamente, mas tinha como saber derivar um ângulo exato apenas usando alguns princípios, os princípios de simetria. Todo esse processo foi criado com eles na aula, e na qual eles acharam bem interessante. E a avaliação também foi feita através ali da participação e do engajamento dos alunos. Já na terceira aula a gente progrediu um pouquinho mais e descobrimos de onde vem o número π, e também como a gente conseguiria derivar triângulos e retângulos da circunferência formada pela abertura máxima do ângulo, já ensinada nas aulas anteriores. O objetivo era entender de onde vem o número π, aprender sobre as simetrias, como foi falado. A aula foi dividida em 3 ali, a gente explicou, como eu já mencionei ali, como derivar o número π,
fazer a repartição ali, apresentamos ali os triângulos, retângulos derivados da circunferência, e no final a gente relembrou ali o que é o seno, cosseno, tangente, relacionamos ali com o que a gente tinha aprendido em aula. A avaliação também foi feita através da participação dos alunos. Questões, assim, as dúvidas que eles tinham, e fomos respondendo. Já na aula 4, a gente abordou mais sobre o círculo trigonométrico, o seno, cosseno, a tangente. Demos meio que uma recapitulada da aula anterior, que foi só uma introduçãozinha ali, no qual eles já tinham aprendido essa matéria. O objetivo foi reconhecer os padrões simétricos que formam ao utilizar pontos na circunferência. E a aula também foi dividida em 3 partes. Ela foi dividida em 3 partes aqui. Daí a gente estudou os círculos, a simetria dos círculos, como derivar os graus ali em um ponto da circunferência. A gente também deu uma estudada nos sinais das funções, quais sinais dos quadrantes, como elas se comportavam em cada quadrante. E foi dado alguns exercícios finais ali na aula, para verificar se eles estavam entendendo tudo o que estava sendo passado. A prova do círculo, a aula 4, aqui na verdade tem um erro, seria a aula 5. Deixa eu ver. Tem um errozinho ali de digitação, é a aula 5, na verdade, a aula 4 foi anterior. Então, a aula 5 foi uma prova a pedido do professor. A matéria foi bem revisada por ele já tinha dado meio que uma explicação, já tinha ocorrido essas aulas, e ele pediu para mim elaborar uma série de questões ali e aplicar uma prova com eles, porque ele achou que já era o suficiente para eles poder responder e fazer e se sair bem na prova. Aí o objetivo ali dessa aula foi saber o que é o ângulo, uma circunferência, o grau, os triângulos retângulos, padrões simétricos na circunferência e tudo mais. Aí foi explicado ali e foi aplicada a prova, na qual o estagiário só foi saber não soube das notas, mas o feedback do professor foi que os alunos se saíram bem. A vivência do estágio foi a ida até a escola, foi conversado ali com a diretora, e foi possível já conversar com o professor, se organizar em questões de horários, em questões de matéria. Foi tudo feito já no primeiro dia, foi encaminhado os papéis do estágio, e já foi dado o andamento o mais rápido possível. Também já comecei a preparação para a regência já desde cedo, e a regência saiu como esperado, na verdade saiu melhor que o esperado, foi tranquilo, apesar de ser bem desafiador, tanto a matéria quanto o processo ali. Aqui são as referências, todas as referências utilizadas, e aqui é o link de apresentação. É isso aí, é o link de apresentação. Então, tem mais algum tempinho? Então, a preparação ali para a regência ocorreu, como eu já havia afirmado, desde o começo ali, porque já foi estabelecido qual seria a matéria com o professor. Seria um apanhado geral de toda a trigonometria ali usada no segundo ano. Então, realmente foi bem desafiador, porque uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente conseguir explicar, repassar isso para um aluno de modo claro e coerente. Então teve um desafio grande, mas nada que a dedicação e o esforço nosso não resolva esses problemas menores. Então foi feita uma preparação muito, muito intensa, na qual teve bons resultados, porque o processo de regência ali se saiu melhor até que o esperado. Os alunos gostaram, se interessaram, agradeceram, foi melhor assim do que esperado. Um pouco foi
porque talvez era uma coisa nova e certamente um pouco foi pelo empenho do estagiário. Então era isso. Será gerado depois que publicado, mas todavia, se ocorrer algum problema, ele será publicado nesse canal que está escrito aí. Mas ele será, eu vou colocar, depois de gerar um link, eu vou colocar ele nos slides e incluir lá na produção acadêmica. Ok? Muito obrigado. Tchau.